Porque investir apenas em renda fixa é um grande erro e pode te custar a liberdade financeira. Olá, meu nome é Arthur aqui do Pronto para Investir e se você tem interesse no assunto de finanças e investimentos, inscreva-se no canal, ative as notificações e me siga lá no Instagram também, @Pronto para Investir. Quando a taxa Selic está muito alta, muitas pessoas começam a fazer todos os seus investimentos apenas em renda fixa. Afinal, na lógica dessas pessoas, se é possível ter um retorno tão bom com as opções de investimentos mais seguras do país, para que eles vão correr riscos na renda variável sem necessidade? Este pensamento ele está equivocado e neste vídeo eu vou te provar o porquê. Eu vou trazer aqui 3 razões para você não investir apenas em renda fixa. A primeira razão, o que importa é o seu retorno acima da inflação. Vamos supor que a pessoa pegue o dinheiro dela e invista nessa opção do Tesouro Pré-fixado, que hoje está pagando 13,62% por ano. A primeira coisa que a gente tem que calcular aqui é o rendimento líquido que a pessoa teria. Ou seja, este aqui é o rendimento bruto. Para a gente saber o rendimento líquido, a gente tem que tirar os impostos e as taxas que são cobradas. Se você ficar com esse investimento por pelo menos 30 dias, você vai pagar o imposto de renda, que é decrescente, e vai pagar a taxa de custódia da bolsa se for um valor acima de R$10.000. Eu vou desconsiderar aqui o IOF, que é cobrado apenas nos 30 primeiros dias, e eu vou desconsiderar essa taxa de custódia da bolsa. E quanto ao imposto de renda, eu vou considerar a menor alíquota possível, que é de 15%. Atualmente, se você mantiver o seu dinheiro por até 180 dias, você pagaria 22,5% sobre o seu lucro. Entre 181 e 360 dias, 20% sobre o lucro. Entre 361 e 720 dias, entre 1 ano e 2 anos, 17,5% sobre o lucro. E acima de 2 anos comerciais, 15% sobre o lucro. Então, eu vou considerar a menor alíquota, tá? Aqui na calculadora, se a gente colocar 13,62%, que é a rentabilidade aqui ao ano, e tirar 15% de imposto de renda, vai dar uma rentabilidade de 11,5%. Então, a primeira coisa, a pessoa que investe no Tesouro Direto e acha que está ganhando 13,62%, ela está equivocada porque ela não está ganhando isso. A rentabilidade líquida é diferente desta rentabilidade bruta, porque a gente tem que tirar os gastos. Se a pessoa investe acima de 10 mil, ela vai pagar a taxa de custódia, e se ela investe por um prazo menor, ela pode pagar uma alíquota ainda maior de imposto. Então isso aqui é o máximo de rentabilidade líquida que você pode ter com aquele título, se você segurar o investimento até o final. Daria 11,5%. Só que essa é a rentabilidade que nós chamamos de líquida. O que importa é a rentabilidade real. O que é a rentabilidade real? A rentabilidade que você vai ter acima da inflação. Afinal, vou te dar um exemplo. Se você tivesse um ganho de 11,5%, mas a inflação ficasse em 11,5%, você não teria ganho nenhum. Você estaria apenas mantendo o seu poder de compra. Então nós precisamos ter um retorno acima da inflação. Se você pesquisar aqui, IPCA últimos 12 meses, você vai ver que a inflação ficou em cerca de 5,5%, 5,3% neste prazo. A gente não consegue prever exatamente quanto a inflação vai ficar nos próximos 12 meses. Pode ser que ela seja ainda mais controlada, pode ser que ela dispare. Mas se a gente considerar aqui uma inflação de 5,5% mais ou menos nos últimos 12 meses, o retorno iria para 6% ao ano. Esse aqui seria o retorno real. Comparando com outras opções, como investimentos na renda variável você conseguiria ter um retorno muito maior. Segunda razão, a renda fixa ela não vai pagar muito para sempre. Hoje a taxa Selic está em torno de 15% ao ano. Então é natural que você consiga sim ter um bom retorno na renda fixa hoje. Mas este retorno ele não tende a se manter por muito tempo, porque a economia aqui no Brasil ela é muito cíclica. Se você analisar a economia dos Estados Unidos, por exemplo, ou de outros países que são muito desenvolvidos, eles podem ter algumas oscilações, mas são oscilações muito mais tranquilas do que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, na época da Dilma, a taxa Selic chegou na casa dos 14% ao ano. Depois veio o governo do Temer, onde a taxa Selic já deu uma diminuída. Depois o governo do Bolsonaro, onde a taxa Selic chegou a 2% por ano. E hoje no governo Lula, nós estamos com a taxa Selic em 15% ao ano. A maior taxa desde 2006, só para você ter uma ideia. Ou seja, aqui nós temos oscilações que são muito drásticas. Uma hora a taxa Selic está muito alta, a inflação está muito alta.
outra hora a taxa Selic está controlada. E a pessoa que investe só em renda fixa ou que está migrando para renda fixa agora, ela está achando que essa rentabilidade vai se manter para sempre. E não vai. Muito provavelmente nos próximos meses nós vamos ver a taxa Selic tendo quedas. E aí a pessoa que estava investindo apenas em renda fixa, ela vai passar a ter um retorno muito menor. E neste momento, o que muitas pessoas vão fazer? Elas vão querer investir na renda variável. Porém, a terceira razão pela qual você não deveria estar investindo somente em renda fixa é que nós estamos em um dos melhores momentos para você investir em renda variável. Afinal, se muita gente se desfez dos investimentos de renda variável para comprar renda fixa, o que aconteceu com a renda variável? Ela teve uma queda. Se tem mais gente querendo vender do que comprar, a bolsa de valores vai cair. E aí no futuro, quando as pessoas quiserem se desfazer dos investimentos de renda fixa para comprar renda variável, vai ter muita procura pela bolsa. E o que vai acontecer com esses investimentos? Eles vão se valorizar. Se nós analisarmos essa imagem aqui, você vai observar, primeiro, que a economia realmente é cíclica, como eu já havia falado, e segundo, existe uma relação no curto prazo que é inversamente proporcional. De laranja você tem a Selic, de azul você tem o Ibovespa, que mede as principais ações aqui do país. Quando a taxa Selic sobe, no curto prazo nós temos uma desvalorização da Bolsa de Valores. Quando a taxa Selic cai, nós temos uma valorização da Bolsa de Valores. Neste momento aqui a taxa Selic subiu novamente, a Bolsa de Valores teve uma queda. Aqui a taxa Selic se estabilizou para depois começar a cair. Nessa grande queda da taxa Selic aqui, que eu falei que chegou a 2% ao ano, a Bolsa de Valores teve uma valorização muito forte, inclusive considerando o momento aqui da pandemia de fevereiro a março de 2020. O gráfico aqui não está atualizado ainda, né? Porque não tem 2025, é um gráfico mais antigo, porque a taxa Selic já voltou a subir e agora ela está em um patamar ainda maior do que esse aqui de 2015, 2016, 2017, tá? Ou seja, no exato momento onde as pessoas deveriam estar investindo na Bolsa de Valores, tem muita gente que está saindo da Bolsa. Se nós olharmos aqui, qual que seria o melhor momento para investir na Bolsa? Seria nesse momento aqui, né? Que foi o momento de maior baixa de todos esses anos, que seria um momento onde a taxa Selic estava bem alta. Um outro momento aqui que teve uma forte valorização estaria ao comprar neste ponto aqui, até o pico aqui em 2022 ou até 2024, que também estava com a taxa Selic na máxima. Outro ponto que teve uma forte valorização nessa queda aqui da pandemia, que a taxa Selic estava como? Estava com perspectiva de queda. Então, à medida que foi caindo aqui, a bolsa foi valorizando. Depois que a taxa Selic subiu, nós tivemos uma queda aqui na bolsa. É óbvio que na minha estratégia, eu vou recomendar que você invista sempre. O ideal é você sempre acumular os melhores investimentos, tanto da renda fixa para objetivos específicos, quanto para renda variável, para longo prazo, para gerar renda mensal, para multiplicar o seu patrimônio. Mas se eu fosse escolher um momento para investir só em renda fixa ou só em renda variável, quando a taxa Selic estivesse nas máximas, seria o melhor momento para comprar renda variável e não renda fixa, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo. E é por isso que isso é um grande erro. Você não vai ter um retorno real tão alto, a inflação vai comer grande parte do seu retorno na renda fixa. O retorno que você vai ter na renda fixa agora não vai se manter para sempre, porque a renda fixa pode e deve cair nos próximos meses ou em poucos anos. E na renda variável, que é onde você consegue ter o maior retorno do mercado financeiro, se fosse para escolher o melhor momento para investir, este momento seria agora. Obviamente, eu sigo investindo na renda variável independente da taxa Selic, independente do momento, independente da inflação. O meu foco é comprar os melhores investimentos com consistência. Porque no longo prazo, boas empresas e bons fundos imobiliários vão se valorizar independente da taxa Selic. Mas se você é uma dessas pessoas que estão focando apenas em renda fixa, tome bastante cuidado, porque essa falsa sensação de segurança pode custar a sua liberdade. Não adianta você ter um retorno muito seguro se você não vai ter um retorno que de fato vai mudar a sua vida. E para mudar a sua vida, as melhores opções serão fundos imobiliários e ações para que você tenha renda mensal e multiplique o seu patrimônio cada vez mais, gerando uma renda que realmente vai estar acima da inflação. No caso dos fundos imobiliários, porque ao escolher bons imóveis no longo prazo, eles tendem a bater a inflação, ou pelo menos te entregar o retorno da inflação. Os aluguéis que você vai receber todos os meses tendem a ser corrigidos no longo prazo. Então nós podemos considerar o rendimento que você recebe todos os meses acima da inflação. Além disso, nós temos as ações, onde você compra pedaços de grandes empresas que de fato repassam a inflação para os consumidores. Como que a gente observa a inflação no nosso dia a dia? O preço é passado pelas empresas. Então, ao se tornar sócio de boas empresas,
você tem este retorno também acima da inflação no longo prazo. Então não invista somente em renda fixa, não tenha apenas um investimento. Eu já tenho vídeos aqui no canal explicando isso. Não investir só em caixinha, não investir só em tesouro direto, não faça isso. Monte uma estratégia diversificada, tendo vários investimentos ao mesmo tempo, para diferentes prazos, diferentes objetivos, tendo principalmente fundos imobiliários e ações para longo prazo, que é onde de fato você vai enriquecer e vai mudar a sua vida. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, me siga lá no Instagram também, @prontoprainvestir, e fique à vontade para deixar nos comentários dúvidas ou sugestões para próximos vídeos. Um grande abraço, uma ótima semana, fique com Deus!